Olá pessoal, boa noite, boa tarde ou bom dia, não sei o horário que você vai assistir esse vídeo. Quarta-feira, dia 22 de julho. Ao longo dos últimos dias eu recebi muitas dúvidas sobre quais são as principais diferenças entre a hélice Caulis e a hélice híbrida. Caulis, pessoal, não é um produto, é uma fábrica que fica em Tino, na Califórnia. É uma excelente empresa que desenvolveu um processo de dispersão e moagem que foi amplamente utilizado no mundo inteiro. E era franqueada por uma grande empresa brasileira na década de 60, 70 e 80. Então o brasileiro instituiu o nome de uma fábrica em um produto. Isso é comum, principalmente quando o produto é bom. Isso não é o primeiro nem o último exemplo. Mas o brasileiro começou a chamar assim, é uma hélice da Caulis, uma hélice da Caulis. Uma hélice da Caulis virou uma hélice Caulis, que nada mais é do que um dente para cima, um dente para baixo. Um dente para cima, um dente para baixo. Então, independentemente da sua carga de sólido presente no líquido, da altura do seu tanque, se ele tem defletor, se ele tem defletor composto, simples, se ele tem conicidade da sua carga, independente da sua carga de sólido, é um dente para cima, um dente para baixo. E o brasileiro conseguiu piorar. Ele criou um folclore de 1/3 ou 1/4 do tamanho do tanque para você dimensionar o tamanho da hélice. Então vamos lá. Se você tem um tanque de 900 milímetros, tá? 1/3 são 300. Pronto, essa aqui é a hélice ideal para você. Se você tem um tanque de 600 milímetros, pronto, uma hélice de 200 milímetros é ideal para você. Se você tem um tanque de 450 milímetros, pronto, uma hélice de 150 milímetros está perfeita para você. Isso é utilizado e defendido por grandes empresas, grandes associações de classe no Brasil, associações e empresas que eu admiro e defendem esse modelo retrógrado de parametrização. Isso caiu por terra há muito tempo. Se você vai na América do Norte, se você vai na Ásia, se você vai na Europa, isso aí é um deboche. Primeiro por quê? Porque o que mistura não é o diâmetro, é o dente. É o dente que empurra. É isso aqui que faz misturar. Então é o dente que empurra, é o dente que translada, é o dente que corrompe, é o dente que movimenta, é o dente que gasta a amperagem do seu equipamento. E o principal, é o dente que faz praticamente 70%, 80% do seu processo de homogeneização. E a hélice híbrida é a evolução técnica da hélice Caulis. Essa é a hélice híbrida. É a evolução técnica da hélice tipo Caulis que nós fabricamos. Você consegue personalizar o tamanho do dente, o espaçamento entre eles, o grau de inclinação. Meio difícil centralizar aqui, pessoal. Então a gente consegue personalizar o grau de inclinação, a chapa e o principal, a expansão da aleta. A expansão a gente consegue personalizar. Por quê? Porque hoje a indústria 4.0 está aí. Ela veio para unir a personalização com a escalabilidade, dois elementos completamente antagônicos. Tudo para reduzir custo e atender melhor o cliente. Então, a indústria 4.0 veio também para suplementar redução de custo no seu processo de mistura. Hélice representa 0,5% do seu processo de investimento em bens de capital, ou seja, máquinas. É praticamente um nada. E o brasileiro ainda fecha os olhos. Ele trata a hélice igual um pneu de carro. Ele acha que o mesmo pneu que serve na moto, serve no trator, serve no caminhão, serve num carro italiano, serve num avião. Muito pelo contrário. Hélice é vantagem competitiva, pessoal. Não adianta você produzir com algo que é feito do mesmo jeito há praticamente 60 anos. Isso é retrógrado, é pesado, é inseguro, é caro.
é deficitário. E tem gente no Brasil que ainda desconhece essa tecnologia. Tá? Eu estou falando da hélice tipo Cowlitz. Tá? A hélice híbrida é uma tecnologia americana também, é evolução técnica, onde você estuda o comportamento do fluido e driva os dentes de acordo com a sua matéria-prima, justamente para você potencializar a trabalhabilidade. Nós fabricamos, esse diâmetro aqui tem 180. Nós fabricamos 70 configurações distintas de conjuntos, ou seja, nós temos esse vetor de 180 milímetros, que esse número aqui ele é praticamente fictício, tá? E a gente personaliza 70 opções de dentes. Isso chega a ser uma loucura. Justamente para quê? Para a gente entregar a melhor configuração de operação unitária existente no mercado. Nós não somos uma empresa de mistura, nós não somos uma empresa, pessoal, desculpe, isso é uma live, então algum eventual deslize eu peço desculpas. Nós não somos uma empresa de caldeiraria, não somos uma empresa de usinagem, de solda, não faço turnkey. Nós estudamos o comportamento do fluido e desenvolvemos e aprimoramos os vetores, ou seja, as hélices. A gente fabrica 37 modelos de hélices. Essa hélice faz parte de um modelo nosso, tá? É o modelo híbrido, e do modelo híbrido, para cada tamanho de hélice, nós temos 70 configurações de dentes, para todo tipo de matéria-prima. A hélice que funciona para tinta não funciona para fertilizante. A hélice que funciona para gel coat, resina, não funciona para desinfetante. A hélice que funciona para massa corrida e permeabilizante não funciona para textura. Por quê? Porque tudo hoje em dia você precisa potencializar. Nós estamos no Brasil, um país altamente caro, cartorário, tudo nosso é demorado, a nossa moeda está enfraquecida, a gente vive uma pandemia, a gente está no efeito da crise moral, crise econômica, crise fiscal, crise sanitária, uma crise de confiança. O nosso real está completamente desvalorizado. Tudo nosso é orientado por commodity, ou seja, mercado externo. Então você compra matéria-prima para produzir tinta, para produzir resina. Tudo nosso é estabelecido em dólar. Nosso dólar está lá em cima. O preço da água que você paga é o mesmo do concorrente. Então, se você produz de uma forma mais inteligente, mais eficaz, mais rápida, com menos evaporação, menos cavitação, você já passa na frente do concorrente só no processo de mistura. Imagina no processo de venda, no processo operacional do seu dia a dia. Eu entendo que o empresário brasileiro, principalmente o pequeno e médio empresário, tem que se preocupar com tanta coisa. Ele tem que se preocupar com aluguel, funcionário, imposto, erro operacional, burocracia, ponto de venda, família. E a última coisa que ele tem que se preocupar é com o processo de homogeneização dele. E esse é o nosso dia a dia, a gente só faz isso. Se você produz tinta, a gente atende 700 fábricas, quase 700 fábricas, de todos os tamanhos, desde o seu Luiz, que produz tinta para artesanato, que produz de noite e de dia ele saía vendendo pelas feiras. Hoje ele foi severamente prejudicado pela pandemia, então ele acabou tendo que... A gente até ajudou o seu Luiz a fabricar e comercializar... Fabricar não, a comercializar as peças dele pela internet. Ele fez um depoimento nosso lá no Google. É interessante vocês darem uma olhada, eu fiquei até emocionado. E a gente ajuda também empresas com 500, 600, 1000 funcionários. Se você produz tinta, linha de demarcação viária, tinta imobiliária, tinta de artesanato, flexográfica, automotiva, entre em contato com a gente, eu consigo entender o seu processo e atualizá-lo. Sempre é possível atualizar. Os nossos equipamentos são totalmente compatíveis com as principais marcas nacionais. Então, se você tem um equipamento, um tanque dispersor, uma maceira, um tanque universal, um dispersor pneumático, hidropneumático, eu consigo lhe auxiliar a você instalar. Eu consigo orientá-lo
na personalização do orifício central. A gente balanceia aleta por aleta, então você não tem que se preocupar com absolutamente nada. Eu sou Henrique Linhares, espero ter elucidado as dúvidas entre hélice híbrida e hélice tipo Caulis. São duas tecnologias americanas, mas bastante distintas, tanto a nível de aplicação como física. Uma é a atualização técnica da outra. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário aqui, tá bom? Desejo aí uma excelente noite. Um abração para vocês. Tchau, tchau.